Hoje eu vou te falar sobre Hábitos Atômicos de James Clear, um livro que se tornou best-seller global por conseguir desmistificar a formação de hábitos, mostrando como pequenas mudanças diárias podem gerar resultados extraordinários ao longo do tempo. E o autor James aí, um renomado especialista em hábitos, explica que ao focar em melhorias de apenas 1% cada dia, você pode alcançar transformação aí absurda e muito significativa e duradoura na sua vida pessoal e profissional. E o segredo não está nas grandes decisões que nós tomamos de vez em quando, mas sim nas pequenas ações diárias que vão ficando cada vez mais fortes e se tornam hábitos. E esses hábitos, quando acumulados e praticados consistentemente, vai ali criar resultados incríveis, quase como os juros compostos aplicados, só que no desenvolvimento pessoal. O que são os hábitos atômicos? O atômico aqui significa algo pequeno, quase imperceptível, mas que possui um potencial imenso de energia e de crescimento. Os hábitos atômicos são essas pequenas ações, dia após dia, rotineiras, que quando repetidas consistentemente vão se acumulando e levam a grandes mudanças e transformações. O James enfatiza que não são as grandes decisões ou as mudanças drásticas que vai moldar a nossa vida no longo prazo. São as pequenas escolhas e ações diárias que, se tornarem automáticas, vai definir quem nos tornamos e o que alcançamos. É a ideia de que o progresso não é linear, mas ele é exponencial, e cada pequena ação é um depósito nessa conta aí de juros compostos do seu desenvolvimento. E para entender como que isso funciona, precisamos primeiro compreender a matemática por trás dos hábitos. A matemática é simples, só que tem um impacto aí que é profundo. Se você melhorar 1% todo dia por um ano, você termina o ano aproximadamente 37,78 vezes melhor do que começou. Se você piorar 1% todo dia por um ano, você termina o ano quase em zero, com apenas 0,03 do seu potencial inicial. Parece pouco, mas é assim que funciona o crescimento exponencial. O problema é que as pessoas querem resultados imediatos e visíveis e desistem quando não veem mudanças rápidas. E aí elas acabam caindo no que o James chama de platô do potencial latente. É como um cubo de gelo que precisa atingir 0 graus para derreter. Mesmo que a temperatura suba gradualmente de -10 para -1, não há mudança visível até o ponto crítico. E aí os hábitos são um investimento de longo prazo. E a persistência através desse platô, ela é crucial, não dá para negociar. E agora, para conseguir essa melhoria de 1% de forma consistente, você precisa entender como os hábitos realmente funcionam no nosso cérebro. James explica que todo hábito, seja ele bom ou ruim, segue um ciclo neurológico de 4 etapas, formando ali um loop de feedback que torna automático. Primeiro é o sinal, o estímulo ou gatilho que inicia o hábito. É uma informação sensorial que o cérebro interpreta como um sinal para recompensa. E aí vem o 2, que é o desejo, a motivação ou anseio que surge após o sinal. Não é o desejo pela ação em si, mas pela mudança de estado que a ação promete. Por exemplo, o alívio de estresse ou o prazer. E 3, aí é a resposta, a ação ou comportamento real que você realiza. Pode ser um pensamento ou até mesmo uma ação física. E depois 4 é a recompensa, o benefício que você obtém, que satisfaz o desejo e reforça o hábito, aumentando a probabilidade de ele se repetir no futuro. A recompensa ensina ao seu cérebro que essa ação vale a pena ser lembrada. Então deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona na vida real. Vamos usar aqui o hábito de checar o seu celular. Você vê seu celular vibrar ou acender na mesa. Ponto, isso aí é o sinal. Sente uma curiosidade ou a necessidade de pegar o telefone e ver o que está acontecendo. 2, é o desejo. Então você pega o celular, desbloqueia e abre o Instagram.
Isso é a resposta. Aí você sente o prazer ao ver ali as curtidas ou mensagens, que é aí a recompensa. E esse ciclo se repete até virar automático. E é exatamente baseado nesse ciclo que James desenvolveu as 4 leis fundamentais para mudança de comportamento, que são, na verdade, métodos para manipular cada etapa do ciclo do hábito. Para criar bons hábitos e eliminar os maus, ele propõe 4 leis simples, só que funcionam e são poderosas, que podem ser aplicadas para projetar o seu ambiente e as suas rotinas. 1 é torne o óbvio, que é facilitar a identificação do sinal do hábito. 2 é tornar atraente, então você vai associar o hábito a algo positivo e desejável. E 3, torne-o fácil, que é reduzir o esforço e ali a fricção necessária para você conseguir realizar o hábito. 4, torne-o satisfatório. Então você vai proporcionar uma recompensa imediata e gratificante depois da ação. E essas leis são reversíveis. O que é isso? Para quebrar um mau hábito, você deve tornar ele invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. Então vamos começar a explorar a primeira lei, que é a base de tudo. Primeira lei, torne-o óbvio. A maioria dos nossos hábitos são inconscientes. Nós fazemos no automático sem perceber os sinais que os disparam. E o primeiro passo para controlar os seus hábitos é torná-los conscientes, ou seja, tornar os sinais óbvios. Se você quer criar um hábito bom, deixe o sinal visível e acessível. Se você quer eliminar um hábito ruim, esconda o sinal e torne-o invisível. E uma das técnicas mais poderosas para aplicar essa primeira lei é o que James chama de empilhamento de hábitos. Essa técnica poderosa consiste em associar um novo hábito que você deseja construir a um hábito já existente e bem estabelecido na sua rotina. A fórmula é muito simples. Depois de fazer o hábito atual, você vai começar um novo hábito. Vou te dar um exemplo. Depois de escovar os dentes pela manhã, você vai meditar por 1 minuto. E aí a escovação é o gatilho para meditação. Vou te dar outro exemplo, exemplo 2. Depois de tomar o seu café da manhã, você vai escrever 3 coisas pelas quais é grato. O café é o gatilho para gratidão. E um exemplo 3, depois de sentar na sua mesa de trabalho, você vai revisar a sua lista de prioridades para o dia. Então, sentar é o gatilho para o planejamento. E essa técnica funciona porque aproveita as rotinas neurais que já existem e aí torna o novo hábito uma extensão ali natural do que você já faz. Mas além do empilhamento, existe outra estratégia fundamental para tornar os hábitos óbvios, que é o design do ambiente. O seu ambiente físico e digital influencia drasticamente seus hábitos. Então projete o seu ambiente para que os sinais dos bons hábitos sejam impossíveis de ignorar e os sinais dos maus hábitos sejam difíceis de encontrar. Se você quer ler mais, deixe livros espalhados pela casa em locais de fácil acesso, mesa de centro, cabeceira da cama e outros locais. E se você quer comer melhor, deixe frutos e vegetais lavados e cortados à vista na geladeira. E esconda os doces e salgadinhos em armários de difícil acesso. E se você quer fazer exercício, deixe a roupa de treino e os tênis prontos do lado da cama na noite anterior. E já no ambiente digital, coloque os ícones de aplicativos produtivos na tela inicial do celular e mova os aplicativos que te distraem para as pastas ou telas secundárias, onde você não vai conseguir ficar vendo o tempo todo. Então, torne os sinais dos bons hábitos óbvios e convenientes e esconda os sinais dos maus hábitos, adicionando ali algo que seja difícil para acessá-los. E agora que você entendeu como tornar os hábitos óbvios, vamos para a segunda lei, que é sobre criar desejo pelo hábito. A segunda lei, que é torne-o atraente, quanto mais atraente um hábito, mais provável você é de fazer ele. Então, o James explica que o nosso cérebro libera dopamina não só quando recebemos uma recompensa, mas também quando antecipamos uma recompensa.
É essa antecipação que gera o desejo. Por isso, você precisa tornar os seus hábitos atraentes, associando eles a experiências positivas ou então a recompensas. E uma das formas mais eficazes de fazer isso é através do emparelhamento de tentação, que é o hábito que você quer construir com algo que você quer fazer, que é uma atividade que você realmente gosta. Vou te dar um exemplo. Só vou assistir minha série favorita na Netflix depois de fazer 30 minutos de exercício. Outro exemplo. Só vou tomar meu café gourmet depois de meditar por 10 minutos. Outro exemplo. Eu só vou checar as minhas redes sociais depois de terminar uma tarefa importante do meu trabalho. Porque isso cria uma motivação natural e imediata para o hábito. Porque você já está se recompensando com algo que já deseja. Só que existe outro fator que torna os hábitos ainda mais atraentes: o poder da comunidade. Nós somos seres sociais e somos profundamente influenciados pelas pessoas ao nosso redor, seja por imitação, por pressão social ou pelo desejo de pertencimento. Se você quer desenvolver um hábito, junte-se a grupos ou comunidades que já praticam esse hábito. Você quer ler mais? Entre num clube de leitura ou participe de desafios de leitura online. Você quer fazer exercício? Encontre um parceiro de treino ou matricule-se em aulas em grupo. Você quer empreender? Conviva com empreendedores. Participe ali de reuniões ou grupos de mastermind. Porque quando o hábito ele é normal, desejável e valorizado no seu grupo social, fica muito mais fácil mantê-lo, pois ele se alinha com o seu desejo de pertencer a esse grupo e às coisas que essas pessoas estão fazendo, que é o hábito que você quer conquistar. Agora que você sabe como tornar os hábitos atraentes, vamos para a terceira lei, que é sobre remover as barreiras. Essa terceira lei é torne-o fácil. A lei do menor esforço é uma força poderosa na natureza humana, porque nós tendemos a escolher a opção que exige menos energia física e mental. Por isso, você deve reduzir a dificuldade dos bons hábitos e aumentar ali a facilidade dos bons hábitos. Quanto mais fácil e conveniente for realizar um bom hábito, mais provável é que você vai fazer ele. E a técnica mais importante para tornar os hábitos fáceis é a regra dos 2 minutos. Quando você começar um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser iniciado. O objetivo não é completar a tarefa, mas sim começar a tarefa. É sobre reduzir a energia de ativação necessária para começar esse hábito. Então, ler 30 páginas por dia vira abrir o livro e ler uma frase. Fazer yoga por 30 minutos vira tirar o tapete de yoga do armário e colocar ele no chão. Estudar para a prova vira abrir o caderno ou o livro na página certa. O objetivo aqui é tornar o hábito o mais fácil possível de começar, transformando ali o ato de iniciar em algo não tão importante. Uma vez que você começa, ali a inércia muitas vezes vai levar a continuar por mais tempo. Então você já começou, já passou a barreira grande. Você agora vai ter mais facilidade em continuar a executar o que já estava fazendo. Além da regra dos 2 minutos, outra estratégia fundamental é a preparação do ambiente. Prepare seu ambiente de forma proativa para facilitar os bons hábitos e dificultar os maus. Isso significa investir um pouco de tempo e esforço agora para economizar muito mais tempo e força de vontade depois. Quer comer melhor? Corte as frutas e vegetais e deixe ali eles em potes transparentes na altura dos olhos na geladeira. Quer fazer exercício? Deixe a roupa de treino, tênis e garrafa de água ao lado da cama na noite anterior. Quer meditar? Deixe sua almofada de meditação ou tapete no local onde você medita, ou o aplicativo de meditação aberto no celular. Quer estudar? Deixe os livros e materiais abertos na mesa, prontos para o uso. Então você vai reduzir o número de passos e dificuldades entre você e o hábito desejado, porque para maus hábitos você vai fazer o oposto e vai adicionar dificuldades. Por exemplo, desconecte a TV da tomada, delete alguns aplicativos de redes sociais,
Guarde o controle remoto em outra sala. Dificulte o processo. E agora chegamos à quarta e última lei, que é sobre criar satisfação imediata. A quarta lei é torne-o satisfatório. O que é imediatamente recompensado é repetido. O que é imediatamente punido é evitado. O problema é que muitos bons hábitos, como se alimentar bem ou economizar dinheiro, têm benefícios de longo prazo, enquanto o nosso cérebro é programado para priorizar recompensas imediatas. Por isso você precisa criar alguma forma de satisfação imediata para os seus bons hábitos, para que seu cérebro associe a ação a algo positivo agora. Uma das formas mais simples de fazer isso é através do acompanhamento de hábitos. Essa é uma forma simples e eficaz de tornar o hábito satisfatório. É acompanhar o seu progresso de forma visual. Usa um calendário e marque um X grande a cada dia que você praticar o hábito. Use um aplicativo de acompanhamento de hábitos, porque essa marcação se torna uma recompensa visual imediata, criando ali uma corrente de sucesso que você não vai querer quebrar. E o James chama isso de não quebrar a corrente. A satisfação de ver a sequência crescer é poderoso e motivador. Mas se você quiser ir além do acompanhamento, você pode usar contratos de hábitos. Você vai criar sequências imediatas e muitas vezes sociais para quando você não praticar o hábito. Isso explora a aversão à perda, que é uma motivação mais forte do que o desejo de ganho. Vou te dar um exemplo. Se eu não for à academia hoje, eu vou doar R$50 para uma instituição de caridade que eu ainda não dou ou não apoio. Exemplo 2. Se eu não meditar hoje, vou fazer as tarefas domésticas que eu mais odeio. E ter um parceiro ali, um amigo ou cônjuge que monitore o seu progresso e aplique consequências torna isso mais eficaz, porque adiciona ali uma camada de pressão social em cima de você e das coisas que você se comprometeu a fazer. E além das 4 leis, James também revela algo ainda mais profundo sobre a mudança de hábitos: a importância da identidade. Ele destaca que a verdadeira e mais duradoura mudança de hábitos ocorre quando eles estão alinhados com a identidade que você deseja construir. Em vez de focar apenas em metas, o que você quer alcançar, você vai concentrar em se tornar a pessoa que pratica esses hábitos, que é quem você quer ser. Um exemplo é, em vez de dizer eu quero correr uma maratona, que é a meta, você vai pensar eu sou um corredor, que é a identidade. A meta, ela é um resultado. A identidade é um processo contínuo de ser. Para entender isso melhor, nós precisamos olhar para 3 níveis de mudança. Porque existem 3 níveis de mudanças de comportamento, do mais superficial ao mais profundo. Primeiro é os resultados, que é o foco no que você consegue. Perder peso, ganhar dinheiro, publicar um livro e coisas nesse sentido. O 2 é o processos, que é focar no que você faz, que é ir à academia, meditar diariamente, escrever 500 palavras e etc. E 3, identidade, que é focar em quem você se torna, que é, por exemplo, sou uma pessoa saudável, sou disciplinado, sou escritor. E a mudança mais duradoura e significativa acontece no nível da identidade. Quando você muda a forma como você se vê, seus hábitos se tornam uma manifestação natural dessa nova identidade. E a boa notícia é que você pode conscientemente moldar a sua identidade através dos seus hábitos. E como mudar a sua identidade? A sua identidade não é algo fixo, ela é tomada e reforçada pelos seus hábitos. Cada ação que você toma é um voto para o tipo de pessoa que você quer ser. Quer ser um escritor? Escreva todo dia, mesmo que seja uma frase. Cada frase é um voto para o eu sou escritor. Quer ser uma pessoa organizada? Organize uma gaveta por dia. Cada gaveta organizada é um voto para eu sou organizado. Quer ser saudável? Faça uma escolha saudável por refeição. Cada escolha é um voto para eu sou uma pessoa saudável. E pequenas ações consistentes, repetidas ao longo do tempo, moldam a sua identidade
e reforçam a sua autoimagem. E é importante entender que essa mudança nem sempre é linear. E o James explica isso através do conceito do platô do potencial latente. Ele explica que mudanças e melhorias muitas vezes parecem não fazer diferença por um longo tempo, até que você cruza um limite crítico. É a fase onde o trabalho duro parece não dar resultado. É como um cubo de gelo que não derrete a -1 nem a -0,5, mas derrete completamente a 1 grau. Toda a energia está sendo acumulada, mas o resultado só aparece no ponto de inflexão. E os hábitos funcionam igual. Você pode não ver o progresso visível por semanas ou meses, e isso pode ser desmotivador, mas se você persistir, de repente tudo muda e os resultados aparecem de forma exponencial. É por isso que é fundamental saber como lidar com as inevitáveis recaídas. E como que você lida com elas? As recaídas são uma parte normal e esperada do processo de mudança de hábitos. Ninguém é perfeito o tempo todo. O importante não é evitar falhar, mas sim voltar rapidamente para o caminho que você estava seguindo. James sugere a regra: nunca falhe 2 vezes seguidas. Se você perdeu um dia, não se culpe, mas certifique-se de não perder o próximo. A falha ocasional não destrói o hábito, mas a sequência de falhas, isso sim. A consistência importa mais que a perfeição. O objetivo é manter a corrente o mais intacta possível e quando ela quebrar, você conserta ela rapidamente. Conforme você vai dominando esses conceitos básicos, você pode evoluir para técnicas mais avançadas. Conforme você progride e seus hábitos se tornam mais enraizados, você pode usar técnicas mais avançadas para conseguir otimizar. Então continue melhorando mesmo depois de formar o hábito. Nunca pare de buscar 1% de melhoria. Isso evita-lhe o tédio e você ficar estagnado. E depois vem a reflexão, que é revisar regularmente os seus hábitos, semanal ou mensal. E você vai se perguntar: este hábito ainda me serve? Esse hábito está me trazendo o resultado que eu desejo? O que eu posso ajustar? Depois vem a especialização, que é você focar nos hábitos que mais impactam seus objetivos e a sua identidade. Você vai identificar os hábitos mestres que, uma vez ali estabelecidos, vão facilitar a formação de outros bons hábitos. E aqui chegamos a uma das distinções mais importantes do livro: a diferença entre sistemas e metas. O James argumenta que você deve focar no sistema, não nas metas. As metas são sobre os resultados que você quer alcançar. Exemplo, perder 10 quilos, escrever um livro. Elas são importantes para direcionar, mas elas podem ser desmotivadoras se não forem atingidas. E os sistemas, eles são sobre os processos que levam a esses resultados. Por exemplo, comer de forma saudável todos os dias, escrever 500 palavras diariamente. É o conjunto de hábitos e rotinas que te levam ao seu objetivo. Se você quer melhores resultados, não defina metas maiores, construa sistemas melhores. Quando você se apaixona pelo processo, que é o sistema, os resultados se tornam uma consequência natural. E agora que você entendeu toda a teoria, vamos ver como aplicar isso na prática. Para implementar os hábitos atômicos na sua vida, primeiro você vai escolher um hábito atômico. Comece com algo pequeno e específico e que você realmente deseja incorporar na sua vida. 2. Você vai usar as 4 leis. Então projete o seu hábito para ser óbvio, atraente, fácil e satisfatório. E 3. Comece pequeno. Use a regra dos 2 minutos. Foque em iniciar o hábito, não em completá-lo de forma perfeita. E 4. Seja consistente. Foque na frequência, não na intensidade. É melhor fazer algo pequeno todos os dias do que algo grande uma vez por semana. E 5. Acompanhe o progresso. Use um sistema simples para traquear ali, para criar uma corrente visual do progresso. E 6. Seja paciente. Lembre-se do poder do crescimento composto e do platô do potencial latente. Os resultados vão vir com o tempo. E quando você realmente internaliza esses conceitos,
acontece uma transformação profunda. É aí que o resultado vem. Quando você entende que pequenas mudanças consistentes podem levar a grandes resultados, a sua perspectiva sobre o sucesso e o desenvolvimento pessoal muda. Você para de procurar soluções mágicas ou atalhos rápidos e começa a focar no que realmente funciona: a consistência implacável de pequenas ações diárias. E os hábitos atômicos são, individualmente, pequenos e insignificantes, mas o seu impacto combinado ao longo do tempo é extraordinário e transformador. E aí o seu próximo passo é esse: você vai escolher um hábito atômico que você quer desenvolver, algo que leva menos de 2 minutos para iniciar. E aí você vai definir o hábito, seja específico. Exemplo, ler uma página de um livro ou fazer 5 flexões. 2, aplique as 4 leis. O óbvio, onde você vai fazer isso? O que vai te lembrar? 2, aplique as 4 leis. Óbvio, onde você vai fazer isso? O que vai te fazer lembrar? Por exemplo, um livro na cabeceira. E aí tem que ser atraente. Como você pode tornar isso mais desejável? Por exemplo, ouvir uma música que você gosta depois. E aí vem o fácil. Como que você pode reduzir a fricção ali, a dificuldade? Por exemplo, o livro já aberto na página, depois vem o satisfatório. Como você vai se recompensar? Por exemplo, marcar um X no calendário. E aí você vai praticar por 30 dias consecutivos. O objetivo é construir a consistência. E 4, observe como essa pequena mudança começa a transformar a sua vida e a sua identidade. E lembre-se, você não precisa ser perfeito, você só precisa ser consistente, e a consistência ao longo do tempo cria resultado extraordinário. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais notificações dos próximos vídeos e envie esse vídeo para alguém que você gosta.